Eu vou conversar agora com Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, uma das lideranças nacionais dentro do setor agropecuário produtivo, principalmente da pecuária de corte. E o Maurício, juntamente com mais 24 entidades representativas do setor agropecuário brasileiro, estiveram em Brasília ontem e conversaram com o presidente da República, Michel Temer, com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara. E o tema foi o seguinte: FUNRURAL. Maurício, ontem vocês foram recebidos pelo presidente da República, Michel Temer, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado. O que você e mais um grupo de pessoas foram fazer em Brasília? Primeiramente, eu gostaria de dizer que este grupo de pessoas, na verdade, é uma reunião das entidades pecuárias do Brasil e nos denominamos União dos Pecuaristas Brasileiros. Eram 24 entidades pecuárias ali representadas, pleiteando ao presidente da República, que, diga-se de passagem, nos recebeu muito respeitosamente, com muita atenção, nos ouvindo com muita atenção. Nós estávamos pleiteando que não fosse contemplado esta excrescência que é a cobrança retroativa do FUNRURAL há anos passados. Mas o STF ele já deu um parecer para não cobrar o FUNRURAL, se não me falha a memória, em fevereiro de 2010. Pois é, Toninho, eu fiz questão de ter aqui em mãos para que eu possa dizer que para qualquer pessoa tirar essa teima. Aqui eu estou com o telefone nas mãos, está aqui no site do STF, Notícias STF, na quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2010, a manchete do STF dizia: Supremo desobriga empregador rural de recolher FUNRURAL sobre receita bruta de sua comercialização. Ou seja, o STF, ele lançou jurisprudência e disse para todos os produtores rurais do Brasil que não precisava recolher o FUNRURAL. Isto foi dito em 2010. Praticamente 8 anos depois, eles resolvem então ressuscitar o morto e dizer: olha, aquilo que a gente disse não está valendo mais, ou melhor, não valia na época. Então isso gera uma insegurança jurídica imensa dentro do país e, o que é pior, abre um processo de exceção que põe absolutamente toda a sociedade em risco. Quer dizer, qualquer regra ela tem que ser feita e tem que ser observada e tem que ser obedecida à luz da Constituição da época. Então, aquilo que foi dito precisa ser respeitado. Então, nós dissemos ao presidente Temer, dissemos ao presidente Eunício Oliveira, dissemos ao presidente Rodrigo Maia, da Câmara, a todos eles nós apresentamos cartas bastante explicativas, dizendo o seguinte, que nós, antes de pecuaristas, somos brasileiros e estamos absolutamente dispostos a arcar com a nossa obrigação, com o nosso compromisso cívico com o Brasil, de contribuir também como todos os outros brasileiros. Nós não estamos aqui pedindo perdão, nós não estamos aqui pedindo anistia, até porque nem pecado e nem dívida houve. Nós simplesmente obedecemos ao STF e obedecemos à Constituição, não recolhendo algo que foi determinado inconstitucional. Agora, hoje, daqui para frente, se a legislação muda, se a Constituição muda, perfeitamente nós estamos prontos e dispostos a contribuir, sim, como brasileiros que somos. Mas o que nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, é um casuísmo desse, é um imposto factoide, é uma MP 793 equivocada, inoportuna e injusta, que coloca não apenas em risco todo o sistema de produção agropecuária do Brasil, mas corre o risco seríssimo de colocar você, consumidor, sem a cesta básica nas mesas. Isso é que é a nossa maior preocupação, é o risco iminente, é a tragédia anunciada de termos desabastecimento em todo o nosso país. O que o presidente falou? O presidente, ele foi muito
ele foi muito sutil, mas ele deixou bastante claro e disse com exatamente essas palavras: essa AMP precisa de reparos. Foi exatamente essas as palavras que ele utilizou conosco. Esta MP precisa de reparos. Então, é bastante claro, é bastante didático, ele entende que tem uma série vamos dizer assim, de saias justas que ele precisa digerir, mas ele deixou muito claro que precisa de reparos e que estaria disposto a isso. A deputada Tereza Cristina, que foi a relatora dessa MP, insiste em que não é possível, a protelação disso. Novamente, eu gostaria de dizer que isso nada mais é do que um processo de pressão sobre o produtor rural, e eu gostaria de ler o ato do presidente da mesa do Congresso Nacional, é o ato número 1 de 2017. Então ele diz assim, que o presidente da mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o artigo 1º do artigo 10º da resolução número 1, ele diz o seguinte, ele diz que eles alteram a medida provisória 793, de 31 de julho de 2017, que institui o Programa de Regularização Tributária Rural junto à Secretaria da Receita Federal, e prorroga a sua vigência por 60 dias. E isto está datado do dia 21 de novembro de 2017, repito, 21 de novembro de 2017, o senador Eunício Oliveira, com a sua prerrogativa legal, ele já prorrogou isto em 60 dias. Por isso que nenhum produtor brasileiro adira a este parcelamento que, repito, é injusto, é equivocado e, nesse momento, ao pressionarem você, produtor, para que você assuma uma dívida que não é sua, para que você confesse algo que não fez, isto é um processo bastante similar aos processos de tortura moral em que obrigam o produtor brasileiro a confessar algo que não fez. Não adira a isso, aguarde que nós estamos trabalhando, toda a sociedade, não apenas a classe agropecuarista, mas todos nós estamos trabalhando no sentido de, passando o Brasil a limpo, impedir mais essa excrescência, mais esse casuísmo, mais esse desrespeito gritante à Constituição brasileira.